Fala, amados do Pai! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro IMV Podcast de 2023. Hoje com a presença do meu grande irmão desde criancinha, Júnior Panzarello. Palmas pro Júnior. Eu quero primeiramente agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui e saudar os irmãos que estão vendo com a paz do Senhor. Amém, amém. Então, Juninho, pra gente começar esse papo, conta um pouco da tua história, quem é o Juninho, o que é que ele faz, o que é que Deus tem falado com ele. Eu sou do berço evangélico, né? Desde os 4 anos de idade, assim que os meus pais se converteram. Eu fui para a igreja desde os 4 anos de idade e tal, mas eu fui ficar mesmo assim, conhecer mais Cristo, assim, acho que a partir dos 10 anos, que começou a queimar uma função no meu coração muito grande sobre me batizar. E aos 14 acabei me batizando nas águas e dali pra frente foi um divisor de águas. E assim, logo após veio o batismo com o Espírito Santo, que você acompanhou. A gente caminhou muito tempo junto e foi uma honra gigantesca. Cara, realmente, você tem uma história que a gente já acompanha desde pequeno, né? Sim. E a gente está unido até hoje, não é à toa, Deus tem tudo um propósito. A gente vê, Juninho, em você um grande acolhimento. Amém. E também a gente sabe muito, né? Pra quem não sabe, pessoal, o nosso amigo Júnior, ele tem chamado pastoral. Cara, conta pra gente como é que é saber disso. Porque a gente saber do nosso ministério, saber do que Deus chamou a gente pra fazer, é uma coisa que na nossa cabeça fica assim, muito uau! Mas como é que é estar dentro desse ministério pastoral, desse desenvolvimento? Como é que tá sendo isso daí? Cara, falar sobre isso pra mim é muito louco, né? Porque, tipo assim, eu nunca me vi assim, sabe? Eu sempre queimou no meu coração em buscar a Deus. Tipo, cara, isso a minha mãe falava desde pequeno, né, pra mim, que um dos pastores, assim, na qual a igreja que a gente congregava, sempre falou assim, desde que eu entrei na igreja, ele falou assim, esse aí é o pastorzinho do amanhã. E isso sempre foi uma coisa que me marcou muito, mas a coisa foi ficando mais séria, né? É assim com o pastor Kleber teve uma vez, o falecido pastor Kleber teve uma vez aqui, um pastor muito conhecido na região. Ele teve na nossa igreja e ele, assim, no meio da pregação, ele falou assim, pô, Deus tá querendo falar alguma coisa com alguém. E isso eu tinha 12 anos, pô. E ele virou e falou assim, parou a pregação e me chamou. Falou assim, quem são os pais desse jovem, dessa criança, porque Deus está chamando ele para o ministério pastoral. E toda vez que ele estava lá para ministrar a palavra, Deus usava e reativava esse chamado. Sim, sim. E aqui foi muito louco, né? Porque aí eu tive um momento afastado da presença e, cara, porque a gente fala assim, cara, isso não é pra mim, isso é muito grande, isso é uma coisa... Era dúvida. Com certeza. Porque a gente acha que, tipo assim, é uma coisa tão surreal da nossa vida que a gente fala assim, cara, como que eu vou atingir isso, né? Atingir essa maturidade, atingir esse nível de exigência que Deus tem, né? Porque é o pastoreio da igreja, é o cara que se torna o anjo da igreja, o responsável pelos membros, responsável pelas ovelhas. E isso pra mim foi muito louco. Então, quando eu cheguei aqui na Metodista, cara, no ano passado, isso foi muito louco, porque eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, estou indo debaixo da sua obediência, debaixo da sua ordenância, mas eu vou ficar quietinho. E isso passou o quê? Eu acho que foi o primeiro culto jovem, que o Ricardinho teve aqui, um irmão usado por Deus tremendamente. Imenso demais. E no final do culto, a nossa liderança de jovens pediu para ele orar pelos jovens no final. Sim. Ele foi lá, usado por Deus, e revelou para todo mundo o chamado pastoral. Eu falei assim, pô, queria ficar quietinho na minha, né? Mas é assim que Deus faz. Às vezes ele chama e a gente tenta fugir, mas não tem escapatória. Porque principalmente quando a gente ama a obra e ama principalmente nosso Deus, né? Sim, cara. E você citou uma parte que me toca muito, que fala, tipo assim, quando a gente era dúvida do chamado. Eu lembro muito da passagem de Eliseu, porque Eliseu era um cara que praticamente é o ministério pastoral. Por quê? Sim. Porque ele recebe a unção dobrada. O que ele recebe? Ele recebe de Elias e o novo de Deus. E o seu pastoral é muito, muito disso. Você recebe muito do teu pastor, os ensinamentos dele durante seu período de caminhada, aí a partir do momento que é contigo, a unção dobrada é contigo. Por quê? Você pega o que ele já te deixou de legado e depois você vai descobrindo o que Deus tem de novo. Isso é uma parte que fala muito, muito ao meu coração. Sim, e é uma coisa que me chama a atenção, né? Nesse processo de Eliseu, porque ele fica insistindo.
Ele fica batendo com Sim. Elias e fala assim... Até que Elias fala assim, cara, o que tu quer? Eu quero a porção que tá sobre ti, cara. Sim. Então, tipo assim, eu quero o dobro do que tá sobre ti. E uma vez teve uma pregação do pastor Rafael, que dispensa comentários. Aliás, pastor Rafael, queremos você aqui, hein? Uhul! Mas prossiga. Então, tipo assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção, que ele falou assim, pô, o Dudu falou que queria caminhar perto de mim. Aí eu falei assim, pô, eu não vou perder a oportunidade. E ele falou assim, no altar ainda, eu tô disponível pra quem quiser caminhar perto de mim. Eu falei assim, opa, Sim. essa é a hora que eu vou pular. Vou pular e vou agarrar. Aí, tipo assim, e tem sido benção caminhar com ele, mesmo... Às vezes a gente tá distante, porque acontecem certas coisas. Sim. Mas, cara, é muito bom caminhar perto dele. E aprender com ele, pra mim, é fundamental. Porque é um homem que... É um pai pra gente, né? Sim, eu acho que, cara, tipo assim... sim. E a frase que ele fala que ele gosta de ser um pastor amigo. Verdade. Eu acho que isso me marca muito. Uhum. E uma frase que me marcou muito foi no dia do meu aniversário. Ele fala assim, Juninho, tem pessoas que a gente não considera mais como somente ovelha, mas como amigo. E, meu amigo, um parabéns pra ti e tal. Cara, quando ele me chamou de amigo, minha mãe tava do meu lado assim, eu comecei a chorar, sabe? Porque é algo sobrenatural, sabe? Sim. Cara, e... Tipo assim, se a gente for parar pra falar do pastor Rafael, a gente A gente fica um vai podcast embora. inteiro falando. Com certeza. A gente fica um podcast inteiro falando e... Porque, tipo assim, é um cara que a gente vê no nosso meio que é diferente. Sim. Que, como você falou, além de ser o pastor, ele é um amigo. Ele, tipo assim, ele ao mesmo tempo tá zoando, ele tá brincando, mas ele sempre tem aquela palavra diferenciada. Aqui em Vassouras a gente teve esse evento agora da Marcha para Jesus na Unidade. Sim. Eu esqueci agora como é que foi o nome geral. Da CIMEV, a organização da CIMEV, Isso, essas e tudo coisas mais. assim. E o pastor Rafael, acho que adentrou há pouco tempo, porque teve a Sim. pandemia e tudo mais. E, cara, todo mundo falando do pastor Rafael, cara, ele é diferenciado. E, cara, realmente o pastor Rafael ele é muito diferenciado, porque ele traz na pregação dele o que a gente vive no natural, Sim. mostrando o sobrenatural, dando uma explicação bíblica, assim, tranquila. Eu lembro de uma palavra dele que ele falou comigo, coisa que, tipo assim, é muito discutido hoje na atualidade. A questão sobre tatuagem. Ele falou assim, cara, eu não vejo problema, mas posso te falar a realidade? Com o dinheiro que você vai fazer a tatuagem, por que você não abençoa uma pessoa que tá morando na rua? Cara, aquilo me marcou muito. Porque a partir dali, eu comecei a buscar muito sobre a postura do reino e cultura do céu, velho. Realmente. E, cara, aquilo lá realmente me tocou muito. Muito. Mas, cara, eu tenho uma pergunta pra você, que é a seguinte: o que Jesus tem falado com você ultimamente? Cara, só dando uma lapidada nessa passagem que você situou, a gente situou porque o pastor Rafael ele é diferente, né? E uma frase que ele sempre falou, que ele aprendeu com o pai dele, com o Beba, que ele fala assim, a unção diferencia a gente. Sim. Então a unção que a gente carrega faz a diferença na nossa vida. E tocando no assunto, o que Deus tem falado muito sobre mim, cara, é sobre honrar a Deus, sabe? Porque às vezes a gente preza muito por uma busca e tal, Certo. que é uma busca que eu acho que tem que queimar mesmo, a gente tem que ter fome, tem que ter sede de Deus. Mas Deus tem tocado muito sobre mim, sobre busca, e ele tem tratado muito sobre o relacionamento entre Cristo e igreja, cara. Sim. Porque é um casamento, tanto que foi a mensagem que eu trouxe na última vez que eu trouxe a mensagem aqui, sobre Maranata, que nada mais, nada menos que é o quê? É Cristo e a igreja, cara. É o nosso relacionamento com Deus. Exato. Porque às vezes a gente tem um relacionamento só de querer servir, mas Deus está nos chamando para ser amigo. Porque João 15 vai dizer, cara, que a gente não chama mais de servo, mas de amigos. Então, tipo, cara, a gente tem que vencer essas barreiras. Porque a gente quer um relacionamento raso demais com Deus e Deus tem mais para nos dar, Deus tem mais para nos oferecer. Cara, e uma coisa que ontem chocou minha mente foi que eu li uma frase que fala assim, muitas vezes a gente tá como um esposo, uma esposa que tá longe do seu marido e não sente saudade. Sim. Às vezes a gente tá dentro da igreja, a gente não sente falta de estar lendo a palavra, de estar lendo algo relacionado a Deus, louvando, adorando ao Senhor. E, cara, e a gente quer subir, a gente quer estar no céu, cara. Se a gente não adora nem o Senhor aqui na terra, a gente fica trocando ele por coisas banais. Sim. Então, tipo assim, eu acho que o nosso relacionamento com Deus tem que mudar.
E ainda mais em prol, tipo assim, de uma busca verdadeira, de ansiar a volta dele com toda a força, toda a intrepidez. Porque, cara, é isso que a gente tem que viver. Sim. Ansiando os dias, mas vivendo também os dias. É aquela palavra que a gente compartilhou uns tempos atrás, de 2 Pedro, Sim, de esperar, mas também apressar a volta de Cristo. E interessante quando você fala a questão de Cristo e a igreja, que Paulo retrata. Cara, eu peguei isso muito com o pastor Juscelio. O pastor Juscelio é uma benção, cara. Eu fiquei admirado com a sabedoria que aquele cara tem. É aquele cara que se você, assim, piscou enquanto você tá ouvindo ele falar, você Sim. perdeu uma senha. E ele fala muito esse retrato. Cara, tudo mediante que tem acontecido na igreja é a relação de Cristo e a igreja. Porque, cara, a infidelidade tem atingido alguns membros cristãos, cara. Não é nada mais, nada menos do que uma igreja que troca o seu marido. Uma noiva que troca o seu marido, que traz o seu marido. E quando você fala sobre busca, cara, isso é uma coisa que, tipo assim, já vem anos sendo tratado. sim. Vem anos sendo tratado, mas sempre tem um novo de Deus pra falar disso. Sempre, cara. E eu tava esses dias, né? Eu gosto de ver algumas pregações dos caras de referências antigamente. Sim. O Charles Spurgeon, ele vai falar sobre uma frase que me marca muito. Ele fala assim: se Cristo morreu por mim, cara, Eu não cara, posso. eu não posso É. brincar com o mal que matou o meu melhor amigo, tá ligado? Isso, Então, tipo assim, cara, é uma frase que impacta tanto na gente que às vezes a gente fala assim, essa frase da boca pra fora. Mas o Espírito tá querendo ser nosso amigo o tempo inteiro. Sim. Cara, e uma oração que eu falo assim, que eu fiz para Deus pro ano 2023 pedindo, é que eu possa abrir mão do governo da minha vida por completo, sabe? É. E as coisas já têm acontecido, as coisas loucas, cara, na minha vida. Porque eu acho que quando você vive mesmo para se entregar para Deus, as coisas mudam sobrenaturalmente, cara. No instalar de dedos, né? Parece que no momento que Deus quer, ele faz assim, ó, sua Sim. vida vai mudar. E realmente é, porque, cara, um dos nomes que Deus tem é Jeová Jiré. Então não significa o seguinte, Jeová tem a provisão, Jesus tem a provisão, Deus tem a provisão. Ele é a provisão. E, cara, quando você fala desse relacional da busca, eu vi uma frase do Luiz Hermínio que é muito marcante, e isso é um reflexo da igreja hoje em dia. Cara, hoje em dia a gente tem muito ouro e prata, mas tem pouco levante e anda. Quando Jesus retrata isso em Lucas, se eu não me engano, capítulo 7 ou 6 ou 5, um dos três, vai falar sobre o paralítico que entrou pelo teto. Sim. Cara, e ele apresenta os fariseus assim, o que é mais fácil de eu fazer? Quando os fariseus questionaram ele, ele falou, o que é mais fácil de eu fazer? Dizer, levanta, toma o teu leite e anda, ou perdoados estão seus pecados? Cara, quando ele fala isso, Jesus deixa claro na nossa mente, tem atitudes suas que, ao você ter como, por exemplo, perdoar, você já libera cura sobre alguém. E isso existe em casos e casos. Tipo assim, enfermidades que são geradas apenas por palavras lançadas. Hoje em dia, a mais comum é a depressão, que muito falam. Cara, uma vez, pra você ter noção, tipo assim, quando eu preguei, quando eu tive a oportunidade de pregar, eu falei muito sobre perdão, mas eu não retratei o seguinte, uma vez eu fui numa igreja, fui minha mãe e tudo mais. E tipo assim, a pessoa foi na frente receber oração. E, tipo assim, orando normal, Senhor, que você abençoe a vida dela, Senhor, que você tire tudo de mal da vida dela, que não sei o que, não sei o que lá. Só que a pessoa que estava orando recebeu de Deus para orar sobre a maternidade. E isso é uma coisa que tem, tipo assim, existe hoje o tratamento de paternidade. Sim. Mas tem muita mãe na igreja, mas falta a maternidade nisso. E nisso, desencadeia o quê? A raiz de amargura. Com certeza. Porque, mano, a maior, tipo assim, a maior dor que tem no mundo no dia, quem tem mãe já, quem não tem mais a mãe, né, infelizmente, é perder a mãe. Sim. Por exemplo, a mãe faleceu, a pessoa de vez em quando passa, sei lá, meses sem sair do quarto. E esse espírito de maternidade tem sido faltoso no meio da igreja. Se você perceber, parece que Deus vai deixando migalhas do que vai acontecer. E realmente foi muito tratado isso de paternidade nessa década. Eu creio que o Senhor tem coisas maiores, mas ainda há de ser tratado isso. Mas só voltando no exemplo que eu estava dando, quando o mensageiro, o rapaz que estava orando, recebeu do Espírito, falando assim, fala sobre maternidade e sobre liberar perdão. A pessoa manifestou. Porque, cara, a gente fala, tá tudo bem, Deus me livrou, Deus me curou, mas o quartinho bagunçado
é que é complicado. E por mais que seja uma raiz que saia daquele quartinho, pode enraizar o coração todo. Sim. E nisso gerar aquela dor. Eu acho que, cara, acho que tantas doenças, tantas coisas que temos vivido no tempo de hoje, eu acho que é o desejo de ser amado. Cara, eu acho que todo mundo anseia ser amado, mas não, aí porque não sabe aonde buscar ser amado, se entregam a vícios, a as coisas desse mundo que estão espalhadas assim, tipo, por aí. Mas todo mundo anseia ser amado. Eu tava fazendo uma oração a Deus e falando, Senhor, o maior desejo meu é ser amado por ti. Sim. E foi assim que eu conheci a paternidade dos céus. Sim. Cara, eu acho que não é uma geração, como costumam falar, é uma geração que anseia ser amada. Sim. E quando for amado, vai entregar tudo pro Pai. Então que a gente possa manifestar, explanar o amor de Deus. Sim. Que eu acho que é isso que esse povo, essa nação como o Brasil precisa. De mostrar para eles que há um amor que sobre qualquer outro amor. É um amor que não se iguala a nenhum outro. E só para encerrar rapidinho, libera uma palavra de bênção para esse pessoal que vai estar assistindo a gente. Amém. Então eu quero primeiramente agradecer a Deus pela vida de vocês, por vocês estarem assistindo, e pedir que Deus derrame sobre a vida de vocês um amor sobrenatural, um amor vindo, uma paternidade, uma maternidade que só pode vir e ser explicada dos céus. Porque para que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento, que só pode ser extraída do céu, extraída de um Deus vivo e poderoso e que anseia a sua vida e um relacionamento contigo. Fique na paz. É isso aí, gente. Muito obrigado pela visualização de vocês. Deem um like, comentem, compartilhem com os amigos. A gente está começando agora a crescer e tudo mais. Que vocês possam ajudar a gente nessa missão que é alcançar essas vidas a Jesus. E não só espalhar o seu amor, mas espalhar os seus braços que estão abertos. É isso, fiquem e até uma próxima. Tchau!